bem? Prof. Maiara aqui falando, tá? Tô aqui hoje rapidinho aí com vocês. A prof não tá legal, essa mudança de tempo, sabe que a professora já tem uns problemas de saúde, já imagina, né, como é que eu tô. Bom, hoje mais é só pra encerrar a apostila, tá? E pra vocês curtirem mais o final de semana de vocês de boa, tá bom? Assim que eu termino o vídeo eu já posto e vocês ficam mais à vontade, tá bom? Na nossa última aula eu só passei o trabalhinho para vocês, trabalho que era para vocês fazerem uma pesquisa, né? A pesquisa que era? Para vocês fazer uma associação das propriedades privadas aqui no Brasil com o que a gente está aprendendo sobre as propriedades, as terras que existiam em Roma. Né? Na sala nós estamos falando sobre isso, sobre essa divisão de Roma, né? O que é a divisão de Roma, professora? Que é os irmãos Graco lá que distribuíram terras para os inacessíveis, ou seja, os pobres, os plebeus tinham mais direito às terras, foram divididas, né? Enfim, patrícios, antes de tudo isso, os patrícios que falavam que a concentração de terras estava nas mãos deles, né? Então não tinha esse negócio de reforma agrária, essas coisas, né? Demorou um tempo até os irmãos Gracos virem fazer isso. Então vocês conseguem perceber que tudo aqui que a gente está falando, né? Que eu passei aqui para vocês, que eu tô comentando, isso é uma coisa que vai sempre passar em outras fases, né? Então se vocês repararem, né? Quando vocês repararem, vocês vão olhar que a concentração de terras não é uma coisa nova. Então, vocês vão olhar que o Brasil também passa por isso. E eu pedi que vocês fizessem essa pesquisa e mandassem para o meu e-mail. Tudo bem? Quem mandou, muito obrigado, ganhou nota. Tudo bem? Quem não mandou, infelizmente, passou a prazo, né? Mas se quiserem mandar, pode mandar. Só não vai valer nota igual de todo mundo. A maior nota. Tudo bem? E aí hoje a gente vai fazer aqui pra gente tentar encerrar essa apostila rapidinho, tudo bem? Bom, vamos lá. Então, ó, começamos a falar dos irmãos Gracos, né? Falamos aqui do Tibério Graco, né? Que ele fez a reforma agrária, distribuiu terras iguais para todos, né? Limitava o tamanho das propriedades, ou seja, plebeus e patrícios teriam a mesma quantidade de terra, não tinha esse negócio de plebeu não ter a mesma terra que os ricos. Aí, depois que ele morreu, veio o irmão dele, Caio Graco, que assumiu e também ele diminuiu os privilégios dos senadores, né? E fez também as leis frumentárias, né? Que era a venda de trigo a um valor mais baixo. Eu dei até o exemplo para vocês do preço do arroz, né? Que seria bem menor para os que não tinham condições de pagar. A gente viu lá que é R$53 o pacote do prato fino, então o plebeu pagaria 50% do valor. Tudo bem? Bom, e aí, continuando, eu vou dar continuidade aqui e vou ler aqui para vocês, tudo bem? Além das tensões sociais entre plebeus e patrício, o aumento da população escravizada também intensificou, e a explosão de revolta desses grupos, descontente com a sua condição na sociedade romana. Entre 136 e 132 a.C., já existia 200 mil escravos. E esses 200 mil eles ficaram revoltados. E aí eles revoltaram tanto que eles dominaram a Sicília. E no fim eles acabaram sendo vencidos. E ainda foram reprimidos por legiões romanas, tá? Na década mais tarde, entre 73 e 71 a.C., ocorreu uma outra rebelião desses escravos da história romana. E essa rebelião foi 80 mil escravos. 80 mil escravos que ficaram revoltados, e quem tomou a frente desses escravos foi um cara chamado Espartacus. Ele era um gladiador, tá? Eles foram vencidos novamente e ainda foram punidos. Que foi essa revolta de Espartacus? Espartacus, quem foi ele, né? Ele foi um escravo do norte da Grécia, trazido para a Itália, tá, gente? Por seu porte físico e coragem, foi escolhido para ser gladiador.
Segundo relatos, seu corpo era coberto de cicatrizes que adquiria nas lutas das quais foi obrigado a participar. Em 73 a.C., ele fugiu acompanhado de 74 gladiadores. Durante sua caminhada, convocava os escravos a se rebeliarem, recebendo adesão de milhares de cativos de homens livres e pobres, chegando a reunir 40 mil combatentes. À frente desse exército, venceu algumas legiões romanas. Em 71 a.C., após vários generais serem derrotados, o cônsul Crasso comandou uma campanha militar contra os revoltosos. Ao fim, foram massacrados mais de 6 mil rebeldes. Muitos deles foram crucificados e expostos em vários trechos da Vila Ápia, uma série de estradas que ligava Roma ao sul da Itália. Espartacus acabou morrendo em batalha. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do Espartacus, eu sugiro aqui, ó, para vocês. Para quem tiver Netflix, tá vendo aqui? Tem até uma série que fala sobre isso. Tudo bem? Olha o trailer. Tá, gente? E aí, quem quiser continuar vendo aí, a série conta bem isso daqui do que nós estamos falando. Tem tanto sucesso que eu mesmo nem consegui assistir tudo, eu só assisti a primeira temporada, já tá na quarta, para vocês terem noção. Tudo bem, meus queridos? Então, fica aí a dica para vocês da revolta de Espartacus, tá bom? Bom, o que acontece aqui, ó? Vamos ver aqui um pouquinho sobre esse Espartacus. Aqui, ó, número 1. Cerca de 70 escravos de uma escola de gladiadores se revoltaram. Após atacarem os guardas, eles fugiram, levando equipamentos de gladiador. Eram liderados por Criso, Enomal e Espartacus. Na fuga, outros escravos se juntam ao grupo. Então, vocês podem reparar aí, eles estão nessa região aqui. Agora, vamos ver aqui. Tropas pretorianas romanas encurralaram os revoltosos do Monte Vesúvio. As tropas de Espartacus desceram pelos precipícios do monte com escadas de cordas feitas de videira. Deram a volta no monte e atacaram os pretorianos pela retaguarda, vencendo este primeiro confronto. Então, eles venceram a primeira vez. Aí vem pra cá. Pouco tempo depois, grupo de escravizados reuniu cerca de 70 mil pessoas, na sua maioria escravos fugidos de pastores pobres. Armados com equipamentos de soldados romanos e derrotados, este grupo lutava pela sua liberdade e melhores condições de vida. Para conter o grupo, Roma enviou novas tropas pretorianas que foram derrotadas. Nesse confronto, morreu Enomal. Com a derrota, enviou outras legiões sob o comando do cônsul Gélio, que impuseram algumas derrotas a grupos escravizados e pastores. Num destes confrontos, Crisos foi abatido e Espartacus fica sozinho no comando. Aí eles vão para cá. As tropas de Espartacus atacaram e derrotaram as legiões de cônsules Gélio e Lentulo, separadamente. Foram executados 300 prisioneiros romanos com vingança à morte de Criso. Estes prisioneiros foram forçados a lutar um contra o outro até a morte, como gladiadores. O general Crasso recebeu o comando de 6 legiões romanas, 40 mil legionários muito bem treinados, que derrotou as tropas de Espartacus e empurrou para o sul da Península Itálica. As legiões de Crasso encurralaram as tropas de Espartacus no sul da Península Itálica e da região de Calábria. E, por fim, as tropas de Espartacus furaram o bloqueio de Crasso, mas ficaram entre as legiões desse general e as do general Pompeu.
que estava vindo de Roma. As tropas de Espartacus foram derrotadas, mas seu corpo nunca foi encontrado, tá? Então, o corpo do Espartacus nunca foi encontrado até hoje. Bom, então é isso daqui, gente, ó. Que vocês estão olhando, toda essa guerra foi aqui, na região de Roma. Quem quiser saber mais, vai entender mais com a série ou os vídeos que eu vou tentar passar para vocês, um vídeo resumidinho em desenho, tá bom? Por favor, assista para ajudar vocês na prova, que será no final do mês, tá bom? Bom, então vamos terminando essa parte aqui, ó. O poder dos generais. Então, olha como é que os generais vão ganhar um pouco mais de poder, tá? Com o aumento da popularidade dos comandantes das legiões romanas, o general Mário, 157 a 86 a.C., assumiu o cargo de cônsul romano. Com essa ascensão dos generais ao poder, estabeleceu-se em Roma um vínculo pessoal entre os generais e os soldados e seus soldados, no qual o exército não servia mais como república, né? Não servia mais à república, mas sim ao seu general. Então o povo começou a deixar de servir a República Romana. Então o povo começou a servir só um general. Outros generais passaram a lutar pelo poder de Roma. Neste contexto, ascenderam ao poder da Roma 3 generais romanos. Talvez esses nomes vocês já devam ter ouvido falar. Nome esses: Júlio César, Pompeu e Crasso. Foram os novos 3 generais romanos que atentaram Roma. E olha só o que vai acontecer então. Veio o primeiro triunvirato. O que foi esse primeiro triunvirato? O primeiro triunvirato foi formado por generais que haviam se destacado por atuação militar e da República Romana. Crasso foi responsável pela vitória contra Espartacus na revolta escrava de 73 a.C. Pompeu se destacou após liderar a batalha ocorrida entre 76 a.C. e 71, que encerrou a rebelião popular na Península Ibérica. Júlio César ampliou os domínios romanos, conquistado a Gália entre 58 a.C. e 50 a.C. Então quer dizer que, né, eles foram os responsáveis, né, eles que acabaram com os Espartacus, tá, gente? E o Pompeu se destacou por causa disso. E aí ele encerrou toda a rebelião do Espartacus, tá? Passado um tempo, veio o Júlio César, que ampliou os domínios romanos. Então foi lá, o Júlio César foi tipo um Alexandre o Grande, porque ele ampliou mais ainda, ele expandiu mais ainda os domínios de Roma. E aí ele chegou até Gália em 58 a.C. e 50, tá? Bom, com a morte de Crasso, em 53, os senadores aproximaram-se de Pompeu e afastaram o César do governo. Então eles falaram, vamos pôr o Pompeu mais à frente, né? E afastando o Júlio César, iniciando o período de uma crise política. Isso desencadeou um conflito entre os generais romanos que resultou então, gente, a uma guerra civil. E esse cenário de crise permitiu a Júlio César e outras legiões a tomada do poder pela força, e então o Senado concedeu a César o título de ditador vitalício, 46 a.C. O César assumiu os poderes de cônsul, então, gente, Júlio César virou um cônsul tribuno, sumo sacerdote e ainda supremo do comandante, né, do exército. Então, ele assumiu esse cargo aí 3 vezes. Durante o seu governo, ele realizou uma reforma político-administrativa. Ele também distribuiu terras entre soldados e impulsionou a colonização das províncias. Construiu obras públicas, quem não sabe agora está sabendo, e reformulou o calendário conhecido como Juliano e dividiu o ano em 365 dias. Gente, então, nosso calendário, para quem não sabe, nosso calendário é cristão, tá? Mas muita coisa do nosso calendário se baseou através deste calendário juliano. Tudo bem? Bom,
Com os poderes de Júlio César, despertaram a oposição de grande parte dos senadores. Como o Júlio César estava no poder, minha turma, teve gente que não gostava dele. E essa galera que não gostava dele, fazia parte do Senado, tá? Pois estes temiam que ele restaurasse a monarquia. Os senadores estavam com medo que o Júlio César acabasse com a república e voltasse à monarquia. Por isso, em 44 a.C., eles mataram Júlio César. César ele foi assassinado em uma conspiração feita pelos integrantes do Senado, incluindo Brutus, o seu filho adotivo. A morte de César causou revolta na população, gerando uma nova guerra civil, meus amigos. Pois bem, um segundo triunvirato foi formado, dessa vez por Marco Antônio, que foi um dos generais de Júlio César, o segundo, Otávio, que era sobrinho e filho adotivo do César, e o Lépido. Esses três formaram o segundo triunvirato, tudo bem? Olha como é que o César ele vem participando aqui, ó. Começa a carreira de advogado no Fórum Romano, iniciando a sua carreira política. E não quer funcionar o resto. Ah, já sei. Agora vai. Foi eleito questor, ou seja, encarregado de questões financeiras pela Assembleia do Povo. Neste ano, ele foi eleito edil, ou seja, responsável pelas obras públicas. Depois, ele foi eleito a Pontifex Máximo. A religião romana estava ligada ao Estado ainda este ano. Só um momento.